Enquanto os soviéticos cercavam Berlim e penetravam na cidade, os norte-americanos e os ingleses, né, também se aproximavam. Os britânicos foram para o norte, ocuparam o porto de Hamburgo, e os norte-americanos ocuparam a Bavária e estavam, então, dirigidos para o coração da Alemanha. E se encontraram com os soviéticos em Torgau, né, que foi muito fotografado, muito documentado esse encontro. Né? Os soldados russos, oficiais russos e oficiais americanos se confraternizando, né? Pela junção das duas forças. Que aquilo é tido assim como o final da Alemanha, né? Quando os aliados terminam, né, celebrando esse encontro. Bom, como é que está a situação dentro da cidade? Grande parte da população passou a maior parte do tempo nos porões, né? No metrô, quase todas as casas tinham um porão. Né? Então, a população, se possível, estava escondida nos porões. Né? Por uma situação pavorosa, né? Dependendo do porão, tinha lugares que acolhiam quase 2.000 pessoas. Né? Em outras não, obviamente não tinha mais comida. Né? A luta por comida passou a ser, digamos assim, a preocupação diária da população berlinense. A Berlim, àquela altura, né, praticamente só tinha um terço da população original. Dos 3 milhões de habitantes, se calcula que no máximo tivesse ainda 1 milhão, porque o resto havia escapado. A ideia da maior parte dos berlinenses era se render para os americanos e não pelos russos, porque eles sabiam, os alemães sabiam o que eles tinham feito de estragos na Rússia e, consequentemente, eles estavam com muito medo, né, da vingança que os russos iam apontar para eles. Né? E, de fato, né, muitas mulheres, né, foram estupradas, né, as tropas roubaram tudo que tinha, né, as tropas russas entravam nas casas e o que não puderam levar, destruíam. Isso foi uma espécie assim de vandalismo coletivo, né, provocado por aquele quase 1 milhão de soldados que adentraram na cidade. Né? E a população nada mais podia fazer, né, a não ser pensar de que modo sair daquela situação. Quando a rendição foi finalmente acertada, no dia 8 de maio, teve 2 rendições. Né? Uma rendição em Reims, na França, e a outra rendição que foi feita para os americanos, e a outra que foi feita em Berlim para o Marechal Zhukov. E a população, então, é uma coisa impressionante, rapidamente começou a tentar reconstruir a cidade. Só que um dos grandes problemas aí que surgiram é a falta de homens. Né? Uma parte considerável dos homens já não estava mais na cidade por as razões mais variadas possíveis. Estavam prisioneiros dos vencedores, né? Que não haviam ainda liberado eles. Né? Então, as mulheres passaram a ter um papel importantíssimo na reconstrução da cidade. Eram chamadas ou apelidadas as mulheres ruínas, porque elas, assim como formiguinha, né, pegavam tijolo por tijolo, balde por balde, e foram gradativamente, né, levando os tijolos para fora da cidade, né, para tentar reconstruir a cidade. E os russos, dentro do possível, os russos levaram comida para a população. Levaram comida, tá? Porque os russos estavam na seguinte ambiguidade.
De um lado, eles queriam se vingar de tudo que eles passaram, que a Rússia Ocidental foi destruída pelo exército alemão. Do outro, havia interesses ideológicos, porque os russos queriam converter a Alemanha num regime comunista. E, consequentemente, se eles fossem excessivamente rudes com a população, esse papel de reconversão do nazismo ao comunismo ficaria muito prejudicado, porque a população, né, sentindo a opressão, sentindo os maus tratos, essa coisa toda, teria dificuldade de aceitar a ideologia comunista. Então, os russos estavam, digamos assim, com dificuldade de saber qual era a... Vamos deixar a mão da vingança ou vamos permitir que um tratamento melhor para a população, né, com mais atenção, de alguma maneira ajudasse a população a aceitar a ocupação. Tá? Então esse era o problema. O que tinha sido acertado nessa agonia de Berlim? Bom, no Tratado de Alta, que foi realizado também em 45, mas no início do ano de 45, foi acertado que Berlim seria dividido, né, em 3 partes, e a Alemanha também. Né? Porque os russos não só tomaram Berlim, como foram adiante. Então ficou uma situação curiosa, né, depois. Berlim ficou dividida entre ingleses, franceses, deram uma parte para os franceses e os americanos, e outra parte ficou inteiramente na mão dos russos. E ficou essa situação, esse quisto, né, dentro da Alemanha russa, da Alemanha ocupada pelo exército russo. Bom, até o começo da Guerra Fria, eles estavam, os russos especialmente, então, os alemães vão ter que pagar, vão ter que nos indenizar pelas terríveis perdas que nós tivemos. Então os russos começaram a política de desmontagem das fábricas do seu lado, do lado da Alemanha Oriental, que não era a parte mais industrializada. A parte da Alemanha Oriental era a parte da Alemanha agrária, onde a presença das indústrias não era tão forte como, por exemplo, na Alemanha Ocidental, que ficou do lado dos aliados ocidentais. Então, digamos assim, o filé mignon da Alemanha ficou do lado dos americanos e da ingleses. Né? E as partes das carnes duras, né, por assim dizer, ficaram na mão dos russos. Mas os russos exigiram, né, e fizeram esse trabalho de desmontagem da indústria alemã. Teve um assessor do presidente Roosevelt, chamado Morgenthau, que tinha um projeto de desmontar todas as indústrias da Alemanha, mesmo as que ficaram do lado dos Estados Unidos, para que a Alemanha se tornasse uma grande pastagem, por assim dizer. Né? Só que isso, né, seria terrível para a população alemã, né? Perder todas as suas indústrias, né? Era capitular de qualquer tipo de futuro. Então, essa proposta do Hans Morgenthau foi afastada, e também por uma razão muito simples. A rivalidade crescente entre americanos e soviéticos fez com que eles passassem a olhar a Alemanha de uma maneira diferente. Não mais como um inimigo a ser exterminado, mas como um ex-inimigo a ser, digamos assim, ganho para a causa do capitalismo dos Estados Unidos, né? Ou para a causa do comunismo, na questão da União Soviética. Então começaram a tratar a Alemanha de uma maneira diferente. A perseguição aos nazistas começou gradativamente a arrefecer, e eles começaram então a tentar restaurar
o que tinha na Alemanha, para que a parte da Alemanha Ocidental fosse integrada nas forças ocidentais e a parte da Alemanha Oriental fosse absorvida pela União Soviética.